E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que está no campo da hermenêutica, né? Obviamente está no campo da hermenêutica, não apenas, mas eu diria, eu arriscaria dizer, sobretudo no campo da hermenêutica, que é a questão das dificuldades bíblicas, tá? Pessoal, hoje a gente vai mudar um pouquinho a metodologia de aula visando um melhor aproveitamento aqui, tá? Eu vou pedir que, no caso de vocês, durante a minha fala, né, durante esse tempo que a gente tem juntos aqui, caso surja alguma dúvida, ou caso você queira tecer algum comentário, usem o chat por hora, e aí a gente vai, no final, abrir para vocês fazerem perguntas, tá bom? Isso foi um pedido, até para que a gente possa aproveitar melhor esse tempo juntos aqui. Então, caso você tenha alguma dúvida durante a minha fala, já corre no chat, registra lá, para você não esquecer, que a gente vai alternando os assuntos, né? A gente vai mudando ali os tópicos e pode ser que você esqueça, né? Então, a ideia é que você não deixe de fazer aí a sua pergunta para que eu possa aqui lhe auxiliar, tá bom? E se eu não tiver condições de responder hoje, gente, teria o maior prazer em pesquisar para poder oferecer a vocês aí um suporte legal. Pessoal, vocês estão vendo aí a minha apresentação, eu tenho muito orgulho da minha apresentação, que eu montei no Prezi, ficou um trem muito chique, como vocês podem ver aí, tá bom? A gente vai dar uma explorada agora no Prezi, fazia muito tempo que eu não usava esse site maravilhoso aí de apresentações, e voltei a ele essa semana. Está diferente, está com recursos aí mais intuitivos, está mais fácil de usar. Eu falei, não, vou preparar uma parte da aula, eu vou usar no Prezi. Ele tem um efeito visual aí muito legal, como vocês podem ver, tá vendo? Eu coloco para vocês aí a tela quebra-gelo, que vocês já conhecem, portanto, dispensa apresentações. Então, como disse, o nosso tema é dificuldades bíblicas. Lembrando, pessoal, vou aproveitar o ensejo, vou aproveitar a oportunidade aqui e pedir a vocês que sigam o meu trabalho na internet. O blog que eu já apresentei a vocês aqui, em outra aula, www.teologiabíblica.com. Também o meu perfil no Instagram, o professor Rony Coser, e também o canal no YouTube, professor Rony Coser. Com autorização da nossa líder, pastor Yara, da nossa reitora, eu estou postando, e com o auxílio do Emanuel, eu estou postando as aulas lá no YouTube também, caso vocês queiram rever, as aulas estão disponíveis lá no meu canal no YouTube, professor Rony Coser. Curta, comente, compartilhe, porque isso ajuda a que o nosso conteúdo alcance outras pessoas, tá bom? Vamos lá então, gente. O que são as dificuldades bíblicas? E já vou antecipando para vocês aqui que falar de dificuldades bíblicas significa falar daqueles textos da Bíblia que nos parecem textos difíceis de entender, que parecem encerrar algum tipo de contradição. Mais adiante, pessoal, aqui na apresentação, eu coloco para vocês uma definição, ok? Eu estou antecipando aqui. Então, dificuldades bíblicas é a expressão que estudiosos da Bíblia utilizam para se referir àquelas passagens da Bíblia que parecem encerrar alguma contradição, que parecem encerrar algum absurdo, por exemplo, algum absurdo de natureza moral, ou algum absurdo numérico ou matemático, e, portanto, o que implicaria em uma forma de erro. E isso levanta uma discussão muito interessante, porque em torno, ou por que não dizer, na base da questão das dificuldades bíblicas está a doutrina da inerrância bíblica, que defende que a Bíblia não contém erros de qualquer espécie. Mas mesmo os defensores da doutrina da inerrância vão reconhecer, vão admitir que há na Bíblia textos assim, textos que parecem contraditórios, parecem imorais, textos que parecem absurdos, como nos exemplos que eu acabei de citar. E aí surge, então, vamos dizer assim, um campo de estudos em torno dessa questão. Só para vocês terem uma ideia, eu tive contato há muitos anos, eu tive contato com uma obra, eu vou colocar para vocês aqui no chat, pessoal, ou melhor, vou colocar na tela, né? Eu acredito que eu tenho ela aqui, mas eu vou buscar na internet. Isso, já achei aqui. Joia. Vou colocar na tela para vocês. Esse livro aí, pessoal,
Um minuto. Joia. Eu tive contato com essa obra, pessoal, há muitos anos. É um livro muito útil, tá? Vocês estão visualizando aí o Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Repare que na capa a palavra contradições aparece entre aspas, porque os autores Norman Geisler e Thomas Rowley, eles defendem que a Bíblia é inerrante, não há na Bíblia erros de qualquer natureza, e, portanto, contradições aí, na verdade, eles colocam entre aspas, porque não haveria na Bíblia nenhum tipo de contradição, né? E esse livro ele é muito interessante, não entra aqui no mérito, tá, pessoal, o posicionamento pessoal dos autores quanto à questão da inerrância bíblica. Existem divergências em relação a essa doutrina, mas é uma obra muito interessante, porque eles catalogam mais de 800 textos da Bíblia que encerram algum tipo de dificuldade bíblica. É muito interessante, são mais de 800 textos que eles analisam e eles tentam aí oferecer uma resposta plausível para esses textos difíceis da Bíblia, tá, pessoal? Então é bem interessante aí para a gente, é uma obra bem interessante para vocês considerarem. O título da obra, eu vou colocar escrito aqui por extenso, tá? No chat, é Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e, entre aspas, Contradições da Bíblia. Os autores aí são Norman L. Geisler, já falecido, e Thomas Rowley. Pronto, coloquei no chat para vocês aí, tá, gente? Então, esse é um exemplo, tá, gente, de uma obra que aborda esse assunto. Há várias outras obras. Ah, sim, pessoal. Eu devo dizer, inclusive, aproveitar para compartilhar com vocês aqui, ó, por falar no blog. Coloco na tela para vocês aí o blog. De novo, gente, vou colocar o endereço para vocês do blog aqui no chat também. Quem ainda não me segue no blog, por favor, me siga lá. O endereço já está no chat aí para vocês. Lá no blog, quando você abre, nas abas, aqui na parte superior, nós temos a aba de livros. Você vai clicar. Quando abrir a aba de livros, você vai rolar a página. E aí você vai encontrar amostras dos meus livros, tá? Essas amostras estão disponíveis gratuitamente. Eu já tinha apresentado a vocês antes. Um dos livros, pessoal, que eu escrevi é o meu livro que traz o título de Dificuldades Bíblicas, tá? Essa é a primeira edição. Esse aqui, pessoal, eu disponibilizo ele na íntegra. São 72 páginas. O material está disponível para vocês gratuitamente. Vocês podem baixar o vídeo em PDF, podem mandar imprimir. Se alguém quiser comprar comigo de forma impressa, só me chamar no zap aqui, a gente combina também. Ficou, assim, uma obra top. Eu estou escrevendo já a segunda edição dele, bem melhor, pessoal, bem mais aprimorada. Já está com 140 e poucas páginas, eu devo fechar ele com umas 200 páginas. Eu depois vou disponibilizar aqui, com autorização da pastoreária, eu vou disponibilizar aqui informes para os interessados. Quando eu fizer o lançamento, aí eu mando para vocês. Quem quiser adquirir comigo a segunda edição, poderá adquirir. Mas a primeira está disponível aí gratuitamente para vocês. Tá bom, pessoal? Esse livro, gente, é uma ferramenta muito útil para introduzir vocês nesse assunto, tá? E vai ser uma experiência muito interessante vocês lerem a primeira edição e lerem a segunda quando eu lançar. Porque a segunda edição ela é melhor, está mais aprimorada. E na segunda edição eu mudo algumas perspectivas, né? Algumas questões eu já abordo de uma forma um pouco diferente, tá? Reafirmo algumas coisas e outras coisas eu abordo numa perspectiva diferente. O livro, pessoal, é estruturado em 5 capítulos, sendo o primeiro capítulo o que são as dificuldades bíblicas, uma explicação do que são essas dificuldades. O segundo capítulo traz uma pergunta como tema: a Bíblia erra? E aí eu vou fazer uma discussão em torno da questão da inerrância bíblica e uma defesa também da doutrina da inerrância. No capítulo 3, eu indico aí caminhos para superar as dificuldades bíblicas e procuro mostrar também os problemas de não superar essas dificuldades. E os capítulos 4 e 5 são dedicados a tratar de alguns exemplos práticos, tá?
Exemplos na área moral, na área teológica, na área matemática, na área geográfica. Como vocês podem perceber aí, gente, a, a questão das dificuldades bíblicas, ela é bem ampla. É um assunto, assim, bem interessante de se considerar, tá bom? E aí, na nossa apresentação, eu coloco algumas perguntas, duas. O que são as dificuldades bíblicas? Erros da Bíblia, contradições entre os textos ou erros do leitor? Então, a gente coloca aí já de partida algumas questões, alguns fatores para nós considerarmos. Erros da Bíblia, a Bíblia erra de fato, contradições de fato entre os textos, ou é o leitor que acredita que o texto bíblico está errado, quando na verdade é ele que entendeu o texto de maneira incorreta. Então a gente vai explorar isso aqui nesta primeira parte da nossa aula. Vamos falar então sobre as dificuldades bíblicas. Gente, se preparem, apertem os cintos aí nos sofás, nas cadeiras ou na cama, quem estiver deitado. Eu já aviso que participar de uma aula síncrona, remota, deitado ou deitada, não é uma boa ideia, viu? Não é nada contributivo, não é, Grace? Não é nada contributivo com o aprendizado, porque bate aquele soninho depois de um dia de trabalho. Então, gente, minha sugestão é façam como eu, estejam sentados, eretos na cadeira, ou no sofá, né? Enfim, a posição do corpo também ajuda muito no estudo, tá, pessoal? Isso é importante. Vamos lá, então, gente. Começando aí. Opa, pronto. Em linhas gerais, o que são as dificuldades bíblicas? E aí eu estou trazendo um trechinho do meu livro. Em linhas gerais, as dificuldades bíblicas são o quê? Qualquer texto, respondendo, são o quê as dificuldades bíblicas? Qualquer texto do Antigo ou do Novo Testamento que implique em alguma contradição, aparente ou não. Por que eu coloco aparente ou não? Porque, de fato, no entendimento de alguns estudiosos, há contradições na Bíblia. Os estudiosos mais conservadores vão dizer que não há contradições na Bíblia, por isso o aparente. Então, seriam aparentes contradições na Bíblia, não que exista, de fato, contradições. Mas ali, mesmo os teólogos mais conservadores, eles vão olhar para aqueles textos, olha, nós não acreditamos que exista ali uma contradição, mas é um texto que precisa ser explicado, um texto que precisa ser analisado, né? Que é, inclusive, o que o Geisler vai fazer. O Geisler e o Thomas Wolfe. Seguindo, então, a leitura. Qualquer texto do Antigo ou do Novo Testamento que implique em alguma contradição, aparente ou num absurdo moral, violência extrema, e em outros fatores que possam ser entendidos como erros e incoerências do texto bíblico, pode ser entendido como portador do que aqui estamos denominando de dificuldade bíblica. Deu para entender a princípio, pessoal? O que são as dificuldades bíblicas? Textos que são mais complexos de serem entendidos, ou não seria incorreto dizer também, pessoal, textos da Bíblia que são difíceis de serem aceitos, porque eles parecem carregar ali uma mensagem que é absurda. Por exemplo, aliás, o exemplo que eu vou dar logo a seguir, ele é muito discutido nos seminários de teologia, nas faculdades de teologia, a questão do genocídio na Bíblia. Gente, sejamos claros, a Bíblia, ela determina genocídio. Genocídio. O que é um genocídio? Morte, assassinato de populações inteiras, de populações em massa. Isso é genocídio. Você tem lá Deus mandando o povo de Israel entrar, invadir, Deus mandando Saul, por exemplo, olha, mate todos, mulheres, e o texto é claro, né? Mulheres e crianças de colo. Então, você tem uma ala de estudiosos da Bíblia que tem um entendimento dessa questão, eu vou explicar isso de uma forma, e você tem outras alas mais conservadoras que vão tentar, de algum modo, legitimar essa ordem que está ali no texto bíblico, né? Então, são olhares diferentes sobre a Bíblia, tá, pessoal? Gente, eu devo dizer para vocês que, em se tratando aqui de um assunto que, para alguns, pode ser um assunto sensível, a minha postura enquanto professor aqui não é fazer apologia de uma ou outra posição, tá, gente? O meu trabalho aqui é mais descritivo. Eu estou colocando e tentando ser bem honesto aqui intelectualmente para colocar os dois lados, e que os dois lados falam a respeito
desse objeto de estudo que são as dificuldades bíblicas, tá bom, pessoal? Então, aqui, pessoalmente, eu não estou aqui colocando a minha posição sobre isso. Eu estou fazendo uma abordagem que é mais, ou me esforçando para fazer uma abordagem que é mais descritiva do assunto, cabendo a vocês, que estão me ouvindo, alunos, escolherem qual caminho seguir, tá bom? Então, dificuldades bíblicas em linhas gerais, numa definição a priori, numa definição a priorística, numa definição introdutória, seria isso, textos que apresentam alguma dificuldade de natureza moral, que aparentam alguma contradição, absurdo moral, violência extrema, textos que são difíceis de serem aceitos pelo leitor contemporâneo. Vamos a um exemplo? Vamos agora, vocês já perceberam, gente, nas minhas aulas, eu gosto de trabalhar com exemplos concretos, exemplos práticos, para a gente poder visualizar isso, né? Temos aí um texto que parece um absurdo, tá? O texto do Salmo 75, verso 8. Certamente, todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Esse não é um texto, esse não é um texto bacana para você fazer no devocional com a família pela manhã, no café da manhã, né? Então, não vai dar muito certo. A Grace está rindo ali. Então, gente, é um texto que traz uma mensagem forte. Um texto que traz uma fala, assim, digamos assim, bem pesada. Qual a explicação para esse texto? E aí você tem outros textos da Bíblia que falam, e é um texto, pessoal, qual é o problema aqui nessa passagem? Porque é um texto que parece carregar uma mensagem de violência extrema, de vingança. Aliás, vários salmos da Bíblia, de fato, falam de vingança. São os chamados salmos imprecatórios. Já tinha ouvido falar essa expressão, essa designação, gente? Salmos imprecatórios. O que são salmos imprecatórios? O Denis colocou a mãozinha para baixo que não. Os salmos, pessoal, eles são classificados em categorias. Você tem os salmos de ação de graças, você tem os salmos de louvor, de exaltação a Yahvé. Enfim, nos comentários bíblicos, os salmos, o livro dos salmos, que é uma coleção de 150 salmos, esses salmos, eles são classificados conforme categorias. Uma dessas categorias são os chamados salmos imprecatórios, que são salmos de clamor por vingança. Eu estou escrevendo no chat aqui, tá, gente? Quando eu der essa desacelerada, eu estou escrevendo no chat para colocar para vocês. Eu acredito que isso é um recurso didático para auxiliar vocês, tá bom? Eles são salmos de clamor por vingança e justiça divina sobre os ímpios. Joia. Coloquei para vocês aí. Então você vai ter, por exemplo, eu ouvi o doutor Luiz Saião fazendo uma brincadeira. Eu acho que o Saião é doutor, não me lembro ao certo, mas se não for doutor na formação, é doutor no saber, né? Sem dúvida alguma. Luiz Saião é excelente, teólogo batista, muito conhecido na internet. O Saião, ele fala uma coisa muito interessante, conta uma anedota, eu dei muita risada quando eu vi ele falar sobre isso. O Salmo de número 3 é chamado Salmo Mike Tyson. Por que Salmo Mike Tyson? Porque lá no Salmo você lê o salmista pedindo ao Senhor, ou falando algo sobre quebrar os dentes dos seus inimigos. Aí o Saião brinca com isso, e fala que o Salmo 3 é o Salmo Mike Tyson, em que os ímpios, os inimigos do salmista, terão seus dentes quebrados. Claro que isso é uma brincadeira, né, gente? Mas ilustra bem a abordagem dos salmos, dos chamados salmos imprecatórios. Então, são salmos em que os salmistas, eles estão ali pedindo por vingança, pedindo por juízo. Eles estão pedindo uma retribuição pesada sobre os seus inimigos, sobre os seus adversários. E é importante dizer, gente, aqui, assim, vou fazer aqui uma rápida digressão, principalmente para vocês que pregam, para vocês que dirigem culto, para vocês que ensinam. Até, eu diria que a dica que eu vou dar a seguir, a sugestão que eu vou dar a seguir, é até de natureza homilética, tá, gente? Pessoal, pelo amor de Deus, quando vocês forem se referir aos visitantes
não crentes que estiverem na sua igreja, jamais, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, pelo amor do Espírito Santo, pelo amor do seu pastor, pelo amor do seu cônjuge, não se refira a essas pessoas como ímpias. Gente, isso é de uma deselegância brutal, tá? Tem muita gente que não é crente, mas são simpáticas à fé evangélica. Elas são amigas da igreja. Ela não assumiu publicamente a fé evangélica, mas ela visita, ela participa, ela respeita, ela ouve. A palavra ímpio, vá pesquisar o significado dessa palavra lá no hebraico, para você ver o sentido dessa palavra no hebraico. Ela tem um sentido muito pesado. A palavra, mesmo em língua portuguesa, ímpio, uma pessoa perversa, uma pessoa má. Esse é o sentido da palavra ímpio. Tá? Você abre aí o dicionário Aurélio, dá uma pesquisada no termo ímpio para você ver, um termo muito pesado. Então, não é educado, não é elegante você se dirigir a uma pessoa que está visitando a comunidade de fé como se ela fosse ímpia. Mas os evangélicos fazem muito isso. Então, a partir de hoje, a partir dessa aula, entenda isso, tá, pessoal? Aquela pessoa que é simpatizante da fé evangélica, ela não é ímpia. Ela está ali porque ela respeita, ela admira, ela quer ouvir, ela tem interesse. Talvez por uma razão pessoal ainda não abraçou a fé evangélica, mas ela é simpática a essa fé, né? Se ela é uma pessoa mais atenta, uma pessoa mais instruída, aquela coisa que a gente ouvia antigamente, né? Eu sou da velha guarda, né, gente? Eu sou daquela época em que, na Assembleia de Deus, o irmão pegava o microfone, o obreiro pegava o microfone, eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor e a todos os visitantes com uma boa noite de salvação. Gente, isso é uma coisa horrorosa de se fazer num culto, né? Ou seja, você divide a comunidade de fé, né? Você divide ali você segrega as pessoas, né? E detalhe, você só deseja a paz para quem tem a mesma fé que você, né? Quando na verdade isso soa estranho. Então assim, pessoal, cuidado com essas questões, né? É bacana a gente falar sobre isso aqui numa aula de teologia para a teologia é isso, a gente está pensando essa finalidade comunitária do ensino teológico, a aplicação concreta, e vale sempre uma ou outra dica aí em meio aos conteúdos que nós estamos explorando. Eu coloquei a imagem do Lutero, eu pedi a inteligência artificial para criar para mim uma imagem bem humorada do Lutero, afixando as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha. Claro que isso aí é uma imagem bem humorada, para a gente colocar um pouquinho de bom humor aqui na nossa aula, em que ele está espantado, porque, de fato, pessoal, brincadeiras à parte, mas esse bom humor nos faz realmente pensar que há textos da Bíblia que nos causam espanto, de fato. Um outro exemplo que eu poderia colocar é o texto de Cantares de Salomão, que a igreja fica tentando romantizar aquele texto, ou espiritualizar aquele texto. Aliás, ele tem muito de romantismo, na verdade. Aliás, eu acho que se nós romantizássemos Cantares, seria uma aproximação exegética mais adequada do livro. Seria uma aproximação hermenêutica mais correta. A igreja, assim como o judaísmo mais ortodoxo, eles querem espiritualizar o livro. Isso é um erro. Tá? Gente, o livro de Cantares de Salomão, analisado exegeticamente, é um livro erótico. Eu sei que isso choca alguns de vocês, mas sendo honesto exegeticamente, é isso. Você pode até fazer uma aplicação do livro, uma aplicação espiritual, de algum modo tentar correlacioná-lo ali com a igreja, e Cristo, e com Israel e o Senhor, mas o sentido exegético do texto ali está ligado ao amor entre um homem e uma mulher, em que um homem se declara para uma mulher e uma mulher se declara para um homem. E nessas declarações você tem ali, afirmações de natureza erótica. Tá? Ela fala do umbigo dele, ela fala das coxas dele, ele fala do corpo dela. Tá? E a gente olha para esses textos na Bíblia e a gente se espanta. Eu me lembro uma vez, pessoal, num curso básico de teologia, uma aluna chegou para mim desesperada após a aula, e ela, professor, como que pode um livro como o livro de Cantares de Salomão estar na Bíblia? Como é que esse livro pode estar na Bíblia? O Geisler fala sobre isso naquele livro que eu indiquei para vocês, no Manual Popular. Ah, sim, gente, uma observação rápida aqui. Esse livro, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, ele está com outro nome agora, ele mudou de nome, tá? Deixa eu colocar na tela para vocês visualizarem. Espera aí. Só um minutinho, tá?
Assim, Emanuel, eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas querendo entrar, eu convidei algumas pessoas para participarem, tá bom? Se com autorização aí da pastoriara podendo adicionar, eu agradeço. Agora, pessoal, esse livro, ele está com o nome de Dificuldades Bíblicas, se eu não estou enganado. Deixa eu confirmar aqui e já mostro a vocês, tá? Norman Geisler. Eu digitei errado. Lá. É isso aí, pessoal. Ele mudou de capa agora. E mudou de nome também. Licença. Aqui não recebi nenhuma solicitação. Opa, alguém me chamou, gente? Emanuel, tá escutando? Ei, Emanuel, te ouvindo agora, querido. Eu não recebi nenhuma solicitação aqui. Tô olhando aqui para ver se tem, mas Apareceu. Sim, obrigado, Emanuel, pela atenção. Apareceu para mim. Pessoas de fora da organização estão querendo entrar. Algo assim. Deixa eu ver como tá. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. Não estou conseguindo mais, Emanuel, mas apareceu para mim. Pessoas de fora. tá. Mas eu tô atento aqui. Ah, Se tocar, eu ah, autorizo. tá bom, querido. Pode ser que solicitaram e depois não solicitaram mais, né? Pode ser sim. Aí, pessoal, como vocês podem ver aí na imagem, mudou o título agora, tá? Eu tenho a edição com o título anterior, que circulou durante muito tempo. Manual Popular, tal. Agora é Manual de Dificuldades Bíblicas. Vou até colocar para vocês aqui no chat, tá, pessoal? De novo. Se vocês quiserem printar a tela aí também, é bacana. Agora é Manual de Dificuldades Bíblicas. Muito bem. Os autores são os mesmos, né? Como disse, só mudou, na verdade, o título. E, pessoal, é uma obra que eu super recomendo, tá? É um livro muito útil. Vamos lá, então, gente? Vamos avançar um pouquinho mais. Nós vimos aí o exemplo, Salmo 75:8, mas esse exemplo, gente, é um entre muitos, tá? Tem muitos outros. Como disse, o Manual de Dificuldades Bíblicas, do Geisler e do Bove, eles alistam pelo menos 800. Tem um outro livro também muito interessante, que é a Enciclopédia de Dificuldades Bíblicas, do Gleason Archer. Enciclopédia, acho que é isso mesmo, enciclopédia. Inclusive, eu usei esses dois livros na minha obra, no meu livro usei como bibliografia. Estou vendo aqui, ó. Eu vi uma capa aqui, pessoal, só não sei se é uma capa. Eu acho que essa capa é bem antiga, eu acho que essa capa não é mais usada, tá, gente? Mas eu vou colocar. Tá aqui, ó. É essa aqui, ó. É essa, isso aí, essa que eu conhecia, ó. Desculpa, gente, transferindo agora. Pronto. A qualidade da imagem não está muito boa, mas dá para vocês verem, tá? Enciclopédia de temas bíblicos. Eles colocaram temas bíblicos, mas basicamente o livro dele é uma abordagem em torno de textos difíceis da Bíblia. É uma obra também muito volumosa, bem volumosa. Eu tenho ela com essa capa. Eu tinha visto uma outra capa aqui no Google Imagens, mas é uma capa antiga. E aí, pessoal, vocês estão vendo Enciclopédia de Temas Bíblicos do Gleason Archer, que foi um biblista também, e super recomendo esse também, tá? Vocês querem que eu coloque no chat também, gente? A imagem não está muito boa, né? Enciclopédia de Temas Bíblicos do Gleason Archer. Pronto, está no chat aí também, gente. Vocês já perceberam que se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é recomendar bibliografia para vocês, né? Estudante de teologia precisa investir em literatura. Dificuldades bíblicas ou contradições bíblicas? E aí, pessoal, eu trago aqui uma observação muito importante. A despeito do posicionamento que você vai assumir quanto a esse assunto, professor, eu acredito que, de fato, na Bíblia existem contradições. Não, professor, eu acredito na inerrância bíblica e não creio que na Bíblia exista erro de qualquer espécie, de qualquer natureza. Ok, você vai escolher, né? Mas seja como for, a despeito da posição que você assuma,
essa ponderação que eu coloco aqui, ela é muito importante. É necessário diferenciar dificuldade bíblica de contradição bíblica. E uma sugestão que eu dou, pessoal, é a seguinte: é você, quando se deparar com algum texto que lhe pareça uma contradição, permita-se sempre pesquisar melhor o texto, se informar melhor sobre o texto, antes de chegar à conclusão de que ali você tem um erro, uma imprecisão histórica, uma imprecisão geográfica, antes de presumir que o texto contenha alguma imoralidade. Lembra da nossa aula passada, quando nós falávamos sobre figuras de linguagem? E aí eu dizia para vocês, vamos recordar aqui, pessoal, vamos lá. Como identificar uma figura de linguagem na Bíblia? Uma das formas de identificar figuras de linguagem na Bíblia é verificar se ela contém alguma imoralidade. Aí eu dei o exemplo lá de João 6, quando Jesus fala de comer a minha carne e beber o meu sangue. Esse texto pode ser também uma dificuldade bíblica para alguns leitores. Eles vão olhar para esse texto e falar: caramba, Jesus está dizendo isso aqui, é um absurdo, Jesus não pode ter falado isso. Isso é uma imoralidade, isso é um atentado à vida humana. Mas antes de concluir isso, você permita-se ao benefício da dúvida, ao bônus da dúvida. Né? Então eu vou analisar o texto mais detidamente. Qual o gênero literário? Temos aqui uma figura de linguagem? O que Jesus está querendo de fato dizer com isso? Né? Então, ao se deparar com esses textos difíceis da Bíblia, não presuma de cara que se trata de um erro, ou de uma imoralidade, ou de uma contradição. Por quê? Contradição indica falta de harmonia, o que não necessariamente se aplica ao conceito de dificuldade bíblica. Se eu estou falando de contradição, eu estou falando de dois textos que se chocam, em que não há harmonia entre os textos, em que um autor está falando uma coisa e o outro parece estar dizendo o contrário, o oposto do que ele falou. Isso seria uma contradição. Uma contradição, falta de harmonia. Agora, dificuldade não necessariamente é uma contradição. Eu posso me deparar com um texto e aquele texto ser um texto difícil para mim, mas o problema pode estar em mim, que estou lendo o texto e não entendi o texto adequadamente. Tem isso, tá, gente? Eu não dei para vocês o exemplo aqui numa outra aula que nós tivemos, eu não falei sobre o Salmo 23. Nós lemos o Salmo 23 de maneira equivocada a nossa vida toda. E há outros textos que a gente lê também de maneira equivocada. Por exemplo, Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí muita gente leva esse versículo para a ideia de poder financeiro, aquisição de bens, aquisição de coisas, conquistas pessoais. Gente, não é esse o sentido do texto ali. O versículo 13 de Filipenses 4 é uma continuação direta do versículo 12, em que Paulo está falando sobre enfrentar adversidades da vida ministerial que ele viveu, da vida missionária, da atividade apostólica que ele desenvolveu. E aí ele fala: olha, em tudo eu estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Né? Então, aí no versículo 13 ele diz: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quais coisas? As que ele acabou de descrever no versículo 12, tá? É disso que ele está falando. Ele não está falando de conquistar coisas, um emprego em que você vai ganhar 20 mil reais. Ele não está falando disso, embora tudo isso seja legítimo, tá, gente? Tudo isso é legítimo. Mas não é isso que o texto está dizendo, tá bom? O Wellington está pedindo a palavra. O Wellington, a gente tinha combinado de deixar para vocês fazerem as perguntas no finalzinho, porque houve um pedido da turma para que a gente seguisse direto, para aproveitar melhor o tempo. Pode ser assim? Anota a sua dúvida aí, no final a gente abre com mais tempo para vocês poderem participar. Eu só ia te perguntar, não era sobre algo que vai delongar muito, só para mim ter um entendimento da sua aula aqui melhor. Por exemplo, quando o senhor fala sobre
ao livro de Cantares. Eu, por exemplo, vou falar aqui, vários anos de outra igreja Maranata, que eu fui, e lá a gente Ah, sim, aprende. sim. Então lá a gente aprendia sobre, assim, a letra por trás, né, da revelação, por exemplo, da palavra. Então, quando tem Cantares ali, que ele fala sobre a mulher, a igreja sempre ensinou que corresponderia-se à igreja. E aí eu iria só te perguntar isso. O senhor consegue ver dessa forma, por exemplo, igual o senhor citou aí agora, um texto, eu não sei, só que eu perdi aqui, mas dentro de Cantares a gente consegue ver muito isso. Então o senhor consegue enxergar dessa forma, tipo, de uma forma espiritual ou não? Tá. Ao nível da aplicação, Wellington, sim. Mas ao nível da exegese, não. Ok. Ao nível da aplicação. Dizer que o texto ali, dizer que Cantares foi escrito com a intenção autoral de falar de Cristo à igreja, a meu ver, é desonestidade intelectual. O autor ele não tinha isso em mente, até porque Cantares foi escrito antes de Cristo, né? Agora, ao nível da aplicação devocional, eu posso fazer isso. Eu só penso que a gente precisa ter esse cuidado para não dizer assim, Cantares está falando de Cristo e a igreja, quando na verdade o texto não está. Exegeticamente ali, o sentido é outro, né? Mas isso não me impede. Agora, com relação, Wellington, você falou uma coisa muito interessante. Com relação à Igreja Maranata, eu acredito que essa visão, de fato, eu tive contato com um material escrito por um professor de teologia da Igreja Maranata. Estou falando professor de teologia, mas eu não sei se eles têm, né, se eles têm curso de teologia lá, de fato. Mas alguém que é da Igreja Maranata escreveu, né, vinha com a logomarca da igreja, eu tive a curiosidade de ler o material. O que eu percebi, Wellington? A visão da Igreja Maranata sobre os textos da Bíblia é uma visão muito alegórica. Tá? Aqui eu não estou tecendo nenhuma crítica, tá, pessoal? Estou apenas descrevendo. Ela tem uma visão muito alegorizada dos textos bíblicos e ela usa a alegoria como método de interpretação. Isso explica essa visão que eles têm de Cantares. Tá, Wellington? Possivelmente deve-se a essa metodologia de interpretação do que, de fato, o método alegórico, Wellington e todos os demais, ele não foi inventado pela Igreja Maranata, ele é antigo. Ele vem lá dos tempos anteriores a Cristo, inclusive. Tá? É um método muito antigo. E eu acho que uma outra explicação para esse olhar também sobre o livro de Cantares, ou Wellington, é a visão que a igreja cristã tem do sexo, que é uma visão que historicamente associa o sexo à impureza. Mas isso tem sido superado, né? Mesmo autores muito conservadores como Geisler, eu tenho uma frase do Geisler que eu não esqueço, né? Eu li muito Geisler, que é o autor daquele livro que eu recomendei para vocês. Ele vai dizer assim, olha, o sexo em si mesmo não é mau, não é impuro. O sexo é divino, foi criado por Deus. Pecado é o sexo pervertido. Ele usa essa expressão, né? Ele vai dizer, pecado é o sexo pervertido, ou seja, o sexo sem vínculo, o sexo sem compromisso, o sexo fora do casamento. É disso que ele está falando, né? Então, mas ainda existe no imaginário cristão essa associação, né, entre sexo como algo sujo, como algo impuro. Então, de modo que um livro da Bíblia que se ocupasse disso seria algo absurdo na cabeça de muitos cristãos. Né? Mas é interessante pensar que a própria Bíblia não trata o sexo dessa forma. Né? A própria Bíblia não trata. Você tem textos da Bíblia que reprovam o sexo de fato nessa condição. Mas a impressão que eu tenho, depois de ter lido a Bíblia pelo menos 2 vezes, né, e continuar lendo de maneira contínua, essa leitura fragmentária que a gente faz, né, eu tenho a impressão de que a Bíblia, de fato, não trata o sexo dessa forma. Pelo contrário, o sexo ele é colocado como algo natural à condição humana, e em alguns textos, inclusive, como uma dádiva de Deus, né, uma dádiva divina. Eu espero ter ajudado aí, tá, Wellington, para responder a sua colocação, a sua pergunta, né? Vamos a alguns exemplos, pessoal, para a gente pensar. E aí eu vou pedir que vocês leiam na Bíblia também, junto comigo, esses exemplos aí, tá bom? Vamos começar, quem está com a Bíblia em mãos, quem quiser usar um aplicativo, seria interessante que vocês acompanhassem aí, tá? O primeiro exemplo que eu coloco aí, gente, é o exemplo de
Lucas, capítulo 10, versículos 1, 2 e 4. Eu vou tirar a tela aqui, pessoal. Vou ler aqui. Joia. Lucas 10. Vamos lá. Aí nós temos um texto que representa para nós uma certa dificuldade. Ó, o texto diz assim, versículos 1, 2 e 4. Posso ler, pessoal? Todo mundo conseguiu encontrar? Ah, espero sim, Grace. Não é um culto, mas eu espero os irmãos encontrarem um texto bíblico. Ah, Emanuel, a pastora Yara, e também a professora, está pedindo aqui um help. Help me. 10, Lucas né? 10, Grace. Lucas 10, Grace. Isso aí. Show. Você viu aí, Emanuel? Ela diz que está jóia, ela diz que está sem áudio. Não consegue ouvir o professor. Mudou de dispositivo. Lucas 10, ó, versículos 1, 2 e 4. Diz assim, ó. Depois disto, o Senhor designou outros 70. Eu estou usando, desculpa, gente, interromper. Estou usando aqui a atualizada, tá? Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Versículo 4. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. Aí aqui está o X da questão. Ó. A dificuldade bíblica a que eu me refiro aí nesta tela é neste ponto. E a ninguém saudeis pelo caminho. Olha que coisa que nos parece absurda, né? Como que você sai em missão? Jesus está enviando os discípulos a anunciar o evangelho, e ele diz para eles assim, olha, a ninguém saudeis pelo caminho, ou seja, não cumprimentem ninguém pelo caminho. Emanuel? Alguém mais está sem áudio? Sem escutar o Não, áudio? não consegui te ouvir, querido, está muito baixo. Alguém mais não está escutando o professor? Todo mundo me ouve bem aí, gente? Ah, o Denis também confirmou que está ouvindo bem. Obrigado, Denis. O Wellington também. A Grace. Eu acredito que é algo específico, então, pastor Yara, É, porque eu estou escutando bem aqui. eu também ouço. Te ouvi muito bem agora, Emanuel. É que meu fone Pode ser lá. tá ruim, então ele tá falhando, mas a princípio tá todo mundo escutando bem. Acho que só a pastor Yara mesmo que não. Então acho que é algo mais local ali, talvez da internet, algo do tipo. Pode ser. Joia. Então, pessoal, a dificuldade bíblica aí no texto em questão, ela aparece nesta expressão: e a ninguém saudeis, cumprimenteis pelo caminho. Aí você fica, como leitor ocidental do século XXI, brasileiro, né, brasileira, e nós somos um povo muito afetuoso, a gente gosta de falar com as pessoas, a gente gosta de apertar a mão, abraçar. Aí você lê isso e você, caramba, como assim? Né? Como que Jesus manda os discípulos em missão e eles não podem cumprimentar ninguém pelo caminho? Soa estranho para a gente. Só que, por mais que pareça um absurdo, aí você tem um pano de fundo cultural que explica essa ordem de Jesus, que nos parece uma ordem absurda. Qual é o pano de fundo cultural aí? A saudação no Antigo Oriente Próximo, ou Oriente Médio, como queiram, ela tomava tempo. Jesus tinha certa urgência na missão. A saudação, nesse contexto, envolvia expressões corporais, demandava tempo. Então, Jesus ordena que os discípulos vão, mas há um objetivo, há uma certa urgência, é o que a gente pode depreender da leitura do texto. Daí, Jesus dizer para eles não saudarem a ninguém pelo caminho. Um outro exemplo muito interessante, pessoal, que o pano de fundo histórico-cultural vai explicar, é aquela passagem que um homem chega para Jesus, pede para seguir a Jesus,
Aí Jesus diz para ele, vem e segue-me. Aí ele diz assim, Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai. Aí Jesus fala para ele o quê? Deixam os mortos sepultarem os seus mortos. Parece algo assim extremamente grosseiro. Caramba, Jesus está pedindo o cara para não participar do velório do próprio pai. Nos parece uma coisa absurda, realmente. Mas aí você tem, de novo, um pano de fundo histórico-cultural. Havia um costume no Israel do primeiro século, na Palestina do primeiro século, entre os judeus, que pode explicar essa passagem. Qual era o costume? As pessoas, quando morriam, eram sepultadas, e um ano depois, os familiares iam lá, recolhiam os ossos da pessoa falecida e colocavam numa urna. Essa urna era chamada de ossuário. Várias dessas urnas foram encontradas pela arqueologia. Possivelmente, quando Jesus fala, e havia inclusive uma cerimônia, havia um ritual para essa ocasião, né, quando os ossos eram recolhidos e colocados nessa urna. E aí, possivelmente, quando Jesus fala para esse homem, olha, deixa os mortos sepultarem os seus mortos, Jesus está se referindo a essa tradição de ir lá pegar, ou seja, o homem já havia morrido há muito tempo, o pai dele já estava sepultado há muito tempo. É a isso que possivelmente Jesus estava se referindo. Percebe? O pano de fundo histórico-cultural nos ajuda a entender esses textos. Só que quando você lê, num primeiro momento, com a sua cabeça, com a sua cosmovisão de leitor, de leitora ocidental, brasileiro, século XXI, falando a língua portuguesa, você olha para esse texto e fica, caramba, que coisa absurda, né? Mas o problema não está no texto, o problema está em você que desconhece esse pano de fundo, né? Um outro exemplo interessante, pessoal, é esse aqui, ó. Mais de uma narrativa para o mesmo episódio. Então você tem um evangelista que fala de um cego em Jericó. Outro evangelista vai falar de 2 cegos em Jericó. Afinal de contas, quem está certo? O que fala que tinha 2 ou o que fala que tinha 1? E, pessoal, aí não dá para negar. Quando você lê as passagens, primeiro ponto, os 2 evangelistas estão falando do mesmo episódio. Eles estão descrevendo o mesmo episódio. Porém, um evangelista só fala de um cego. O outro evangelista vai dizer que tinham 2 cegos em Jericó, que abordaram Jesus. Aí, os estudiosos vão dar as suas explicações. O Geisler, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, olha, se o texto dissesse, o texto lá que fala de um cego, se o texto dissesse que lá existe apenas um cego, haveria uma contradição. Mas o texto não afirma que havia apenas um cego. O texto simplesmente fala de um cego. Ora, se tem 2 cegos, tem que ter um. Se você tem 2 cegos na passagem, obviamente tem um cego. Só que o evangelista que fala de um cego, ao escrever, ao registrar, ele não fez questão de mencionar os 2. Ele possivelmente só menciona, ele só foca no cego que fala com Jesus. É a explicação que eles vão dar para essa aparente contradição, né? Um outro exemplo interessante, pessoal, é o de 1 Samuel. É esse aqui, ó, o de 1 Samuel 16 e 17. Afinal de contas, Saul conhecia ou não conhecia Davi? Essa aparente contradição aqui, pessoal, eu tive contato com ela numa aula com um teólogo bíblico lá da PUC Paraná. E durante a aula ele trouxe esse texto para discussão, achei muito interessante, né? Ele cita lá o exemplo de 1 Samuel 16 e depois o capítulo 17. 1 Samuel 16, pessoal, é aquele episódio lá de Davi e Golias. Você lê a passagem, e de fato o texto mostra até com muita clareza que Saul, o rei Saul, ele não conhecia Davi. Davi é apresentado a ele. Davi, ou melhor, Davi se apresenta, né? E se coloca ali como oponente de Golias. Quando chega no capítulo 17, raciocinem comigo aqui, tá, gente? Não percam o fio da meada, ok? No capítulo 16, Saul não conhece Davi. Davi é um personagem desconhecido, filho de Jessé, profeta tido lá na casa de Jessé. Davi estava no campo, nem estava lá entre os filhos cogitados para serem reis de Israel pelo profeta. E aí Davi se apresenta, e aí depois Davi está lá no episódio de Golias.
Ele vai, se apresenta a Saul, Saul empresta a sua armadura para ele, Davi não fica confortável com a armadura de Saul e vai combater o gigante Golias ao seu modo mesmo, né? Quando chega no capítulo 17, Saul está sendo atormentado por um espírito maligno da parte do Senhor, diz o texto bíblico. E aí alguém chega para Saul e fala assim: Saul, tem um jovem, filho de Jessé, o belemita, Davi. Olha que interessante. No capítulo seguinte, Davi é retratado para Saul como se Saul de fato não conhecesse Davi. E o texto realmente dá a entender isso claramente. E aí você tem uma aparente contradição. Afinal de contas, Saul, como Saul poderia não conhecer Davi no capítulo 17, se no capítulo antes Davi já tinha se apresentado a ele? Depois, pessoal, não vou fazer esse exercício aqui agora, porque o nosso tempo é limitado, né? Se a nossa aula fosse de 3, 4 horas, a gente poderia ler o texto, explorar o texto com calma, mas não dá tempo para a gente fazer isso. Depois, na casa de vocês, leiam esses 2 capítulos para vocês compararem. Vocês vão perceber que, de fato, você tem ali uma aparente contradição. Um outro exemplo é de uma possível incoerência teológica, né, entre o Salmo 23 e Filipenses 4, mas sobre isso eu comentei em outra aula. Né? O Salmo 23 dá a entender que não vai faltar nada, e em Filipenses 4, Paulo diz que faltaram coisas para ele. E, ao que parece, coisas essenciais. Afinal de contas, qual seria aí o texto correto? O Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor, ele cuida de mim, não vai deixar faltar nada. Mais adiante, Filipenses 4, Paulo ele está dizendo que teve falta de coisas. Só que o correto entendimento da mensagem, o texto do Salmo 23, vai mostrar que não há incoerência entre o Salmo 23 e Filipenses 4. Um outro exemplo clássico, pessoal, é Romanos e Tiago, as 2 epístolas. Romanos fala da salvação pela fé. E parece dar a entender que as obras não são preponderantes nesse processo. Tiago, por sua vez, vai ser categórico e dizer assim: olha, a fé sem as obras é morta. Tiago parece enfatizar ali as obras, né? Ele parece dar até mais importância às obras. Ele vai dizer: não adianta você dizer que tem a fé, mas não tem as obras. Você precisa demonstrar a fé com obras concretas. E Paulo parece estar dizendo que a salvação é dom gratuito de Deus que é dado pela fé somente, não há nada que você possa fazer a respeito. E aí os teólogos vão discutir. Afinal de contas, qual epístola é a mais correta? As 2 estão, de fato, se contradizendo, e você tem estudiosos que são categóricos ao dizerem que uma contradiz a outra. Né? Uma dá uma ênfase que é contrária à ênfase que a outra epístola dá. Né? E aí você tem uma discussão em torno dessa questão. Avançando um pouquinho mais aí, gente, eu coloco aqui uma ponderação muito importante de um estudioso muito respeitado da Bíblia, que é o Robert Alter. Ele vai dizer o seguinte: o texto bíblico ele é, ao mesmo tempo, múltiplo e fragmentário. O que temos, na realidade, é uma postura contínua de textos anteriores, provavelmente de tradições literárias divergentes, inclusive de tradições orais, com interferências, menores ou maiores, de revisões posteriores, na forma de glosas, costuras, fusões e assim por diante. Ou seja, o texto bíblico, o que ele está querendo dizer, tá, pessoal? Vou decodificar essa explicação que ele está dando aqui, vou decodificar ela para vocês. Basicamente, o que ele está explicando é o seguinte: o texto bíblico, tal como nós temos ele hoje, ele é resultado da união de diversos textos menores que foram sendo produzidos ao longo de séculos. Literalmente séculos, tá, pessoal? Ou seja, a gente tem uma ideia muito romantizada da Bíblia. A ideia de que um autor... A gente viu isso nos filmes. A gente aprendeu na escola dominical que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores. Tá? Gente, tire isso da sua cabeça. Tire isso da sua cabeça. Não dá para dizer quantas pessoas escreveram a Bíblia. A Bíblia ela é resultado de um longo processo. Mesmo autores muito conservadores vão falar isso, vão afirmar isso, tá? Só para vocês terem uma ideia, gente, é meio que um consenso hoje na academia. A Bíblia, ela demora um período aproximado de 1000 anos para ser escrita.
1000 anos. Gente, isso é 2 vezes a idade do Brasil. Então, ao longo de 1000 anos, você tem textos menores, esses textos vão sendo reaproveitados pelas tradições que vão vindo depois, elas vão juntando esses textos para formar esse texto final que nós temos hoje. Por que é importante considerar isso? Porque é justamente isso que dá lugar a algumas dificuldades bíblicas. Isso acaba contribuindo para alguns textos que nós consideramos textos difíceis de serem entendidos e que às vezes parecem, de fato, encerrar alguma contradição. Ou para alguns estudiosos, de fato, são textos contraditórios. Por quê? Porque são tradições diferentes que estão escrevendo, estão produzindo esses textos, que são unidos depois. Tá? Então, considerem isso porque isso é muito importante para a gente entender a Bíblia. Ok? Mais adiante aí, pessoal, quais são as áreas em que se dão as dificuldades bíblicas? Nós temos dificuldades na área moral, eu dei exemplo aqui durante a aula. Nós temos dificuldades na área teológica. Citei o exemplo aqui de Romanos e Tiago, é uma dificuldade teológica, né? Nós temos dificuldade matemática ou numérica. Vou dar um exemplo aqui, pessoal. Gente, tem um exemplo muito interessante que eu gosto de dar. Eu vou até abrir o livro para vocês aqui, eu falo sobre isso no meu livro. Vou localizar aqui para vocês. Está dando para ler nesse tamanho, pessoal? Me dê um feedback aí, por gentileza. Está dando para ler? Obrigado, Wellington. Se precisar, eu aumento um pouquinho mais, tá, gente? Pessoal, no meu livro, lá na página 29, eu faço esse comentário aí, Um bom exemplo de uma aparente contradição na Bíblia é aqui encontramos em 1 Samuel 6,19, na versão corrigida, onde lemos que o Senhor feriu, abre aspas, 50.070 homens. Quando você vai ler o mesmo texto na Almeida atualizada, lemos que o Senhor feriu apenas 70 homens. Gente, é uma diferença de 50 mil, né? Afinal de contas, qual versão está correta? Aqui diz que o Senhor feriu 50.070 ou aqui diz que o Senhor feriu 70 homens? Aí eu pergunto, né, como entender isso? Temos, diante de nós, uma evidência clara de que a Bíblia errou, certo? Não necessariamente. O biblicista Antônio Gilberto, ele explica o seguinte. Aí eu estou fazendo agora uma citação direta, tá? Vou aumentar um pouquinho. Eu vi a Grace chegando assim perto do... Vou aumentar aqui, Grace, calma. O comentário do Antônio Gilberto. Há aqui, sem dúvida, problemas na transmissão sucessiva do texto original hebraico. Lembrando, gente, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas porções menores em aramaico, ok? Esse que ele está dizendo, olha, temos aqui problemas na transmissão sucessiva do texto original hebraico, isto é, falha humana de copista, grifo meu, ocorrida durante os milênios de transmissão do texto bíblico. É preciso explicar que os números no hebraico bíblico são formulados mediante letras do alfabeto. Olha que interessante. Pequenas alterações nas letras seriam o suficiente para resultar em elevados números. Percebe? O hebraico, gente, não tem algarismos, como nós temos no nosso idioma. No hebraico, os números são letras. Letras é que são usadas para representar números, tá? Então, possivelmente, você tem aí um erro de transmissão. Rony, então qual é a tradução correta? O mais provável ali, pessoal, é que, nesse caso, de 1 Samuel 6,19, que nós estamos aqui considerando, o mais correto aqui, pessoal, é a tradução que diz 70 homens, tá? Por quê? 50.070 homens seria um número muito elevado para aquela realidade daquele tempo histórico. Um outro exemplo interessantíssimo foi eu mesmo que descobri esse exemplo. Eu lendo o texto lá do livro de Reis, eu me deparei com esses números, eu falei, caramba, isso aqui é um número muito elevado para a época, né? Quando o texto fala do contingente militar do rei Josafá. O texto vai dizer que Josafá tinha mais de 1 milhão de homens no seu exército. Gente, esse é um número muito elevado para a época. 1 milhão de soldados, nem o exército brasileiro, nem todas as forças militares do Brasil hoje. Lembrando que o Brasil está entre as 15
potências militares do mundo, tá, gente? Não sei se vocês sabem disso. O Brasil está entre as 15 potências militares do mundo, em termos de números, né? Números de caças, números de embarcações, números de soldados alistados, soldados na ativa. O Brasil está entre as 15 potências militares. E nem o Brasil tem um contingente militar desse, gente. Hoje, num mundo em que existem 8 bilhões de pessoas, nosso país tem mais de 200 milhões de habitantes. Por aí você tem uma ideia. Imagina naquela época um rei ter um exército de mais de 1 milhão de homens. Ainda mais ali no contexto hebraico, né, no contexto hebreu. Então, é um número muito elevado. Mas existe uma explicação para isso, tá, pessoal? Alguém talvez com uma visão muito conservadora, poderá me ouvir dizer isso e falar assim, Rony, então você está com isso dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus? Gente, eu não faço essa correlação, ok? Eu posso olhar honestamente para esses textos difíceis da Bíblia, sem necessariamente presumir que a Bíblia não seja a palavra de Deus. Longe disso. Se me permitem agora aqui colocar um posicionamento pessoal, tá? Um posicionamento pessoal. Agora, eu estou evitando isso aqui na aula, mas me permitam fazer isso aqui rapidamente. Eu olho para esses textos, eu encaro esses textos com honestidade intelectual, eu estou aberto ao que de fato está na Bíblia, e a despeito do resultado, eu continuo crendo que a Bíblia é palavra inspirada de Deus, eu continuo lendo a Bíblia com postura devocional, orante, e trazendo a sua sabedoria para a minha vida. Ok, pessoal? Então, eu não preciso aqui presumir que, por eu me deparar com determinados textos da Bíblia que são difíceis, a Bíblia não é palavra de Deus, então. Se tem erro na Bíblia, a Bíblia não é palavra de Deus. Não, gente. Não. Eu acho que a gente não precisa fazer essa associação. Se tem erro, não é palavra de Deus. Não. Eu penso que essa é uma leitura muito fundamentalista, que a gente pode evitar. Ok? Mas essa é uma discussão interessante para a gente fazer num outro momento, que não vai dar tempo, né? Tem bastante coisa para a gente explorar ainda. Pessoal, são 20 horas e 38 minutos. Já passei do horário da gente fazer uma pausa, e eu preciso dessa pausa para renovar aqui o meu café, e para vocês também poderem levantar, irem ao banheiro, e a gente volta em 5 minutinhos, tá bom? Vocês não precisam sair da sala, se quiserem, só fecha o microfone e a câmera, e a gente volta, então, daqui 5 minutinhos. Combinado?
Olá, gente querida. Opa, deixa eu minimizar isso aqui. E aí, pessoal? Cafezinho renovado, quentinho. Eu que fiz. Vocês aceitam café, gente? Ah, é bom demais, né? A pastoreada colocou múltiplos joinhas aqui. Ai, ai. Ah, sim, gente. O Wellington havia comentado que o Brasil está no em 11º lugar no ranking mundial aí entre as Forças Armadas, né? É interessante, né? Tem muitas coisas assim, muitas posições que o Brasil ocupa que a gente não sabe, né? Como brasileiros. E é isso, gente. O Brasil é potência. O Brasil só é mal governado. E, por favor, não entenda isso como para quem tem paixões presidenciais. Não, não foi a isso que eu me referi. Estou falando assim, de modo geral, né? Começando com a prefeitura, indo até. Infelizmente, gente, nós estamos muito mal de políticos, né? Ai, meu Deus. Vamos lá, pessoal, para a gente fechar esse ponto, então, quase encerrando já essa parte aqui, eu quero compartilhar com vocês hoje ainda algumas noções, alguns princípios de interpretação, princípios práticos de interpretação, tá, gente? Não poderíamos, pessoal, encerrar essa parte das dificuldades bíblicas sem pensar como podemos lidar com essas dificuldades, né? Tá, Rony, você falou sobre o que são as dificuldades, as categorias aí de dificuldades bíblicas, dificuldades históricas, arqueológicas, linguísticas, etc. Mas a grande questão é, uma questão importante que não podemos deixar de considerar, como lidar com essas dificuldades. E aí, gente, a seguir eu apresento a vocês alguns cuidados hermenêuticos, que são, de fato, cuidados de natureza hermenêutica, para você tratar essas passagens bíblicas, tá? Que encerram aí alguma dificuldade. Vejamos, ó. Primeiro passo que eu dou para vocês aí, a primeira sugestão que eu dou para vocês, tá? Conhecer o contexto geral da Bíblia. Uma famosa expressão que você encontra nos livros de hermenêutica mais conservadores, que é a afirmação de que a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu sei que alguns estudiosos eles vão criticar essa expressão justamente porque a Bíblia ela é resultado de diversos textos produzidos por diversos autores em momentos diferentes da história. Então, logo, alguns textos não teriam conexão direta entre si. Mas o fato é, pessoal, que a gente pode falar de um cânon bíblico, em que esses textos são unidos, justamente porque entendeu-se que eles tinham alguma correlação, algum tipo de correlação. Então, eu diria que, neste sentido, não é correto dizer que a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Você tem aí, por exemplo, o Novo Testamento. Ele faz uma utilização muito intensa de textos do Antigo Testamento. Você tem textos aí antigo-testamentários que são usados abundantemente pelos autores do Novo Testamento. Existe até um estudioso, pessoal, que ele vai se especializar justamente nessa utilização que o Novo Testamento faz. Desculpa, pessoal, meu mouse aqui fechou. Pronto, voltou. O mouse, acho que eu vou ter que trocar meu mouse, está dando um clique duplo. Então, o G.K. Beale, ele se especializou justamente na utilização que os autores do Novo Testamento fazem do Antigo. Vocês devem lembrar, né, gente? Tem diversas passagens aí da Bíblia, no Novo Testamento, especificamente no Novo Testamento, em que os autores citam textos do Antigo Testamento. A Epístola aos Hebreus é o exemplo clássico, né? Hebreus é Antigo Testamento o tempo todo. Acho que não tem um capítulo de Hebreus que não faça alguma referência a textos do Antigo Testamento. Salvo engano aqui da minha parte, tá, gente? Mas ela é uma epístola
Ela é um tratado sobre o Antigo Testamento no Novo Testamento. Tá? Então, por isso que é muito importante, e aqui vai uma dica, tá, gente? É lamentável que muitos estudantes de teologia cheguem ao final de um curso de teologia, ou até mesmo permaneçam em muitos anos vinculados a uma igreja local, a uma denominação evangélica, mas não tenham o cuidado de ler toda a Bíblia. Gente, é muito importante ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tá? Não leia a Bíblia apenas de forma fragmentária, leia a Bíblia toda, capítulo por capítulo. É justamente a partir disso que você se instrumentaliza para conhecer o contexto geral da Bíblia e permitir que a própria Bíblia explique a Bíblia. Um autor ele vai fazer uso de uma imagem, ele pode fazer uso, um determinado autor no Novo Testamento, ele pode fazer uso de uma imagem, ele pode citar um evento, ele pode estar usando ali, ele pode estar citando uma cerimônia que está lá no Antigo Testamento e que você vai ler e não vai entender porque você não leu o Antigo Testamento. Percebe? Então, nisso você vê a importância de você ler toda a Bíblia. Hebreus é um exemplo disso. Se você não leu o Antigo Testamento, você vai ter muita dificuldade para entender a Epístola aos Hebreus. Tá? Outra dica hermenêutica valiosa: identificar os diversos tipos de contextos que podem estar presentes numa passagem. Lembre dos exemplos que eu dei durante essa aula. Lucas 10, contexto histórico-cultural, social, contexto linguístico, o que a palavra quer dizer. Outra coisa muito importante, gente, analisar os termos à luz do seu étimo e do contexto sociocultural. O que é isso? O significado da palavra na língua. Étimo é o termo que dá origem a essa palavra. Então, qual é o significado desse termo lá no original hebraico ou no original grego? Porque o texto que nós temos em língua portuguesa, pessoal, é uma tradução. Tradução, de certo modo, é uma adaptação de uma mensagem que está numa língua para outra língua. Então, nós temos aí, gente, entre aspas, uma perda, tá? Uma perda. Quando você lê determinadas palavras, vou dar um exemplo disso, pessoal, só para vocês entenderem, tá? Vou dar um exemplo disso. A palavra pecado. A palavra pecado em língua portuguesa, no Novo Testamento, e também no Antigo, ela é uma tradução de outras 14 palavras diferentes. Olha que interessante, né? A gente fala muito da palavra hamartia, no grego, que significa pecado, que é traduzida por pecado. Mas existem diversas outras palavras que são traduzidas em língua portuguesa por pecado. O que isso quer dizer, gente? Que você pode estar olhando para uma palavra, vamos para um outro exemplo muito interessante, a palavra fé. A palavra fé, de modo geral, na Bíblia, mais especificamente no Novo Testamento, né, porque no Antigo Testamento ela só aparece 2 vezes, né? A palavra fé ela é muito abundante no Novo Testamento. Quando você vai ler as ocorrências da palavra fé no Novo Testamento, na maioria das vezes ela tem esse sentido de convicção, de crença. Mas há textos em que a palavra fé não é usada com esse sentido. Por isso a importância de você consultar a palavra no seu original, naquela passagem, para que você entenda de fato o que o texto significa ali. Percebe? Então essa é uma dica hermenêutica muito importante. Analisar os termos à luz do seu étimo e do contexto sociocultural. Mais adiante aí, pessoal, buscar identificar a intenção autoral. Ou seja, qual foi a intenção do autor, o que ele quis comunicar. O que ele está querendo transmitir com essa mensagem no seu contexto, no seu momento. Por que ele fala o que fala? Para quem ele está falando? A quem ele está se dirigindo? Né? Então, tudo isso é muito importante. Gente, uma pausa rapidinho aqui. Lembrando, se surgir dúvidas aí, gente, então, guarda aí que a gente vai
dedicar um tempo aqui para a gente explorar isso, tá bom? Para que vocês possam colocar, para que eu possa ouvir vocês também, tá bom? Isso é muito importante. Mais adiante, não desistir da pesquisa. Esse é um cuidado hermenêutico, tá? Segundo eu. É porque assim, gente, muitas vezes nós desanimamos do estudo da Bíblia, porque dá trabalho, toma tempo, requer investimento, você precisa comprar livros, né? Mas, pessoal, não desanime, continue pesquisando, continue estudando, continue lendo autores, leia um autor, leia outro, pesquise em uma fonte, pesquise em outra, e vá buscando assim, informações para que você possa, de fato, entender a passagem, entender o texto que representa para você aí alguma dificuldade, tá bom? Mais adiante aí, pessoal, já estou fechando essa parte, tá? Opa, acho que eu cliquei demais. Falamos aí sobre conhecer o contexto geral, e aí eu coloco para vocês as referências que eu utilizei para preparar esta aula, tá bom? Eu utilizei aí um artigo científico com o título O Erotismo Presente na Bíblia, breve análise do protagonismo feminino em Cantares de Salomão. Esse artigo foi publicado na revista Sacrilegions, ou Sacrilegions, e também o meu livro Dificuldades Bíblicas, tá? Assim, gente, por falar no meu livro, eu já coloquei aí no grupo do WhatsApp para vocês.